Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que damos início a mais uma Parky-Talk. O tema desta nossa Parky-Talk é Parkinson e o papel do cuidador, como apoiar sem se perder. Eu gostava de informar as pessoas que nos estão a acompanhar que podem colocar as questões nas perguntas e respostas no Q&A. Ou fazer os vossos comentários, que serão devidamente encaminhados para os nossos convidados, que eu passo a apresentar. É com muito gosto que dou as boas-vindas, a Carmina Rei, psicóloga clínica, especialista em reabilitação, psicossocial, com formação avançada no Instituto Português de Psicologia e Outras Ciências. Também é psicóloga na Casa de Saúde de Santa Catarina, onde realiza consultas de psicologia, avaliação e reabilitação cognitiva. E é docente também em psicoterapias comportamentais, desculpe, psicoterapias cognitivo-comportamentais. Muito bem, Carmina, obrigada. Hum, e temos também o gosto de ter connosco Nuno Neves, que é gestor e cuidador. Vamos já refletir sobre o que é que significa de facto este termo de cuidador, com uma licenciatura em Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra, e agradecemos também muito, Nuno, a disponibilidade e a presença aqui hoje. Muito bem, eu então gostaria de começar exatamente por aqui, que é de que é que falamos quando falamos de cuidadores. Porque na verdade as doenças, sendo todas, ou seja, havendo uma definição científica, clínica de doenças, depois a forma como as pessoas que as têm e as pessoas que são os seus familiares e os seus amigos as vivem, são de facto distintas, e nem sempre o termo cuidador é, na verdade, aquele que melhor se adequa aos diferentes contextos. Carmina, de que é que falamos quando falamos de cuidadores? Eu achei que ia perguntar ao Nuno, na verdade. E vou. Estou a fazer aqui um curto-circuito. Não, não, sem problema, mas é porque há muitos anos eu comecei a retrair-me a usar a expressão cuidador. Eu que trabalhei num projeto especificamente com cuidadores, a aprendizagem, não só, mas uma das grandes aprendizagens teve a ver com isso quando alguém me interpelou num grupo psicoeducativo para cuidadores que ele não era cuidador, estamos a falar de um homem, e que era marido. E eu na altura lembro-me que eu não costumo ficar assim muito em pânico, não sou assim muito ansiosa, mas lembro-me que travei ali um bocadinho e ok, aquilo fez-me todo sentido. E podem-me dizer só aí, mas só aí se calhar tive este embate que entretanto tive várias vezes ao longo dos anos e nos últimos anos. Porque de facto não deixa de ser um rótulo e nós por um lado queremos fugir dos rótulos, por outro precisamos dos rótulos, não é? Para encaixar a informação. Hum, mas é assim uma expressão que efetivamente há muitas pessoas que não se revê nela e eu percebo. Uhum. E porque se calhar se sobrepõe, e esta é a minha visão, vale o que vale, se sobrepõe aos outros papéis que se calhar têm que ser mais importantes, enquanto marido, mulher, companheiro, filho, o que quer que seja. Portanto, um, o que é um cuidador? É alguém que cuida, claramente. E pensando aqui mais nos informais, sempre por um laço afetivo, não é? Sempre porque, na minha perspectiva, já existiam outros papéis antes de vínculo, seja familiar, seja de amizade, seja de vizinhança, seja do farmacêutico da minha farmácia, da minha rua. Portanto, eu associo muito a um laço de quem quer cuidar, efetivamente, com um laço afetivo, porque já existiam papéis antes. Tenho sempre alguma resistência com a expressão cuidadores, hoje em dia, desde Uhum. essa altura, confesso. Muito bem, embora em termos, e é muito interessante o que a Carmina disse, tem a ver com as questões da identidade, não é? Da pessoa se resumir aparentemente àquele papel, e nós somos sempre muito mais do que eventualmente esse papel ou outro. Mas legalmente os cuidadores informais acabaram por ser consagrados, e têm alguns, e têm aqui benefícios e direitos que podem ser importantes. Nuno, o termo cuidador,
É um termo com o qual lida bem, tem algumas dificuldades no uso da palavra, concorda com a Carmina, que pode ter a ver com perda de identidade, ou da alteração do nosso papel. Então, boa tarde a todos, antes de mais. Tentar aqui neste papel a falar da doença não é fácil, mas concordo inteiramente com a Carmina. Apesar de que não devemos ter medo das palavras e temos que utilizar as palavras que têm que ser, mas fica melhor de ser uma pessoa que cuida, e acho que temos que cuidar, eu diria, todos uns dos outros, independentemente de haver doença ou não, independentemente da doença. Mas, para ser aqui verdadeiro, não me sinto, neste momento, felizmente, um verdadeiro cuidador. Olhando para a definição da palavra, portanto, infelizmente a Paula é totalmente autónoma, pratica exercício físico com regularidade diariamente, e isso tem sido também uma ajuda grande, eu diria até no travar ou na luta contra a doença. Voltando à palavra cuidador, pode ser vista como uma palavra forte, ou ter aqui uma simbologia, se calhar um bocadinho diferente do cuidar, do simples cuidar. Mas pronto, para ser sincero, não me sinto neste momento, felizmente, um cuidador. Pronto, sendo que, pensando também positivo, ou esperamos todos, nunca exercer esse significado dessa palavra, pronto, Na totalidade. Muito bem, muito obrigada, Nuno e Carmina. Então, vamos tentar agora refletir e volto a informar as pessoas que nos estão aqui a acompanhar, que podem colocar questões ou fazer comentários nas perguntas e respostas, portanto, no Q&A, se quiserem, serão bem-vindas. Quando falamos de cuidador, falamos do acompanhamento, do estar ao lado, acompanhar e nesse sentido cuidar e, portanto, acolher, não é? E estar presente em diferentes dimensões da doença. Neste caso, estamos a falar da doença de Parkinson. E há uma dimensão que é uma dimensão prática, de apoio, por exemplo, nas atividades diárias, ou na adaptação do ambiente, seja o ambiente de casa, seja o próprio ambiente no espaço público, que não pode ser adaptado por nós, mas podemos encontrar estratégias para nos adaptarmos a esse espaço para garantir a segurança, por exemplo. Nuno, no caso das atividades diárias, o Nuno já nos disse que, felizmente, não tem sido necessário este acompanhamento assim tão rigoroso e detalhado, mas da conversa que tem tido, eventualmente, com outros cuidadores ou com outros familiares que acompanham pessoas com Parkinson, poderia partilhar connosco que tipo de atividades diárias é que podem requerer esse acompanhamento e essa adaptação da casa, por exemplo, para ser um ambiente mais seguro? Sim, a doença, tanto e quando surgiu, não digo que era tabu ao início, mas se calhar era porque nós não conhecíamos a doença, desconhecíamos a doença. Foi aqui um trabalho, na altura, muito de pesquisa, e na altura falámos, inclusivamente, em tirar tapetes, em proteger os cantos dos móveis, no caso de equilíbrios, quedas, por aí fora. Mas situação que, pronto, também até a data não foi necessário. Fizemos aqui uns ajustes em termos de mais estéticos do que por questões de necessidade. Pronto, mas estes cuidados, ou também dependendo da situação de cada pessoa, pronto, devem ser pensados, analisados, falados em conjunto, tanto neste caso entre casal, entre filhos também, pronto, e criar aqui algumas defesas de segurança, pronto, para evitar que, num constrangimento, num percalço, num momento menos bom, possa acontecer, pronto, uma situação que se pode evitar com estes sistemas de segurança e com estes cuidados a ter, inclusive de reorganizar os móveis da casa, a sua localização, a sua disposição,
Portanto, tudo isso penso serem situações a falar em conjunto e no sentido de ver como é que se pode criar as máximas defesas possíveis. Oh, Nuno, e essas estratégias que referiu, por exemplo, em termos da localização dos móveis, da retirada de tapetes e por aí fora, esse tipo de estratégias foram dadas a conhecer por profissionais de saúde, nomeadamente pelo neurologista, ou foi uma busca de informação, da vossa parte? As duas coisas, mas mais uma terceira que não está aí, que se chama Associação Young Parks de Portugal, em que foi muito útil nos encontros, na divulgação de informação, também na investigação, tanto que fazem de informação para depois poderem o acompanhamento com investigadores, tanto tudo isso que fazem, e na participação nas conferências e encontros que a Young Parkinson tem feito, têm sido muito úteis. Eu próprio tenho aprendido imenso, não só da doença, como também estes cuidados a ter para connosco, ou neste caso pelo cuidador e com a pessoa que tem a doença. Portanto, e aqui tenho que dar uma palavra de parabéns à Associação, porque tem feito um trabalho fantástico. Pronto, e foi nestas pesquisas que a Paula encontrou a Associação, e embora isso aconteceu, porque tem sido mesmo muito, muito útil e tem-nos ajudado imenso aos dois e à família também. Muito bem, Nuno, muito obrigada. Carmina, este apoio prático, é, um desafio e uma oportunidade, mas também pode ser, visto por parte dos cuidadores como, e vamos entender isto como sendo humanamente, compreensível, como podendo ser também um peso se realmente não tiverem essa informação de como fazer, não é? Ahm, Quando os cuidadores falam consigo, e não apenas as pessoas que têm doença, portanto, neste caso, os cuidadores, quais são as principais preocupações que eles partilham da sua experiência? Começa por ser muito difícil os cuidadores procurarem ajuda, começa logo por aí. E normalmente, e claro que é uma generalização e por isso é abusiva, mas quando os cuidadores ou os familiares procuram apoio para si, normalmente já estamos, a pessoa com Parkinson já está numa fase mais avançada, é válido para Parkinson, é válido para outras patologias, e portanto já há aqui, necessidade de muitos ajustes, muitas mudanças, e portanto, e essa era acima das ideias que eu queria deixar, porque ainda há muito esta, ideia, preconceito, chamem-lhe como quiserem, de eu não me posso queixar, porque não sou eu que tenho a doença. E Uhum. portanto eu não me posso queixar. E começa logo por aí, é um bocadinho desmistificar esta ideia de que eu não me posso queixar, e portanto quem está a sofrer mais não sou eu, sem obviamente desvalorizar o sofrimento da pessoa que tem a doença, não é isso que eu estou a dizer, mas fica ali para o último plano e começa Uhum. logo por. É muito mais difícil nós conseguirmos ser bem-sucedidos na intervenção quando as pessoas já vêm numa fase de desgaste muito grande, de muitas vezes burnouts, de muitas vezes quadros depressivos, e portanto era importante conseguirmos que esta ajuda fosse mais atempada. E como é que pode ser mais atempada? Pronto, e chegamos ao segundo ponto, e acho que foi por isso que o Nuno acrescentou, eu que não conheço o Nuno, mas acrescentou o terceiro, que foi o impacto da Young Parties. É porque isto, no dia a dia e em contexto clínico e de saúde, eu não sei se ainda é assim tão acessível, tenho as minhas dúvidas. Porque A informação para os cuidadores? a informação para os cuidadores, haver tempo e espaço para isto ser feito. Porque a Uhum. consulta de neurologia centra-se na pessoa, obviamente, que é assim que tem que ser, centra-se muitas vezes em medicação, no tratamento, nos próximos passos, o que é, e mesmo esta questão das alterações em casa, que é uma coisa relativamente simples que pode ser feita, porque as pessoas às vezes quando pensam em alterações pensam assim em coisas Mudanças macro, drásticas. não é? Uhum. Sim, e o Nuno deu um ótimo exemplo, a questão dos tapetes, das esquinas, dos móveis, mas que não me parece que o neurologista tenha, e não é por falta de conhecimento, é mesmo por falta de tempo, de Hum. espaço em consulta para o fazer. E se não for ele a fazer, e se não houver um acompanhamento psicológico ou até de suporte social, pensando em medidas mais, por exemplo, o estatuto de cuidador, por aí,
eu não sei se as pessoas, se não houver este tipo de associações, há esse espaço e começa logo por aí. Uhum. Um, Portanto, duas ideias-chave. Uma é libertar o cuidador dessa pressão que se autoimpõe, mas que também é imposta de fora, de que não se podem queixar. certo? E a outra é que, na verdade, estas fontes de informação que são úteis aos cuidadores podem ainda, embora eu acho que o sistema de saúde deveria ser alterado no sentido disso também poder acontecer Claro. nesse contexto, mas sim, podem ainda não ser possíveis no contexto das consultas e, portanto, na verdade é importante as associações de doentes como tem sido a Young Parkinson para tantos, não é? Para tantas pessoas com Parkinson e para familiares. Nuno. Eu queria só pegar aqui numa parte que a Carmina referiu, que os profissionais de saúde, por vezes, não informavam, não era por falta de conhecimento, por falta de tempo. Hum, Hum, Eu aqui tenho a minha opinião, acho que há as duas coisas. Não em todos os profissionais de saúde, mas penso que em alguns também há aqui uma questão de conhecimento. Eu digo uhum, isto porquê? Porque no diagnóstico da Paula, hum, nós ouvimos pareceres os mais variados possível. E tivemos um profissional de saúde que, numa consulta, lhe disse algo do tipo, portanto, não sei se a frase foi precisamente esta, foi, bem, pelo menos não é Parkinson. E isto foi nesta fase de descoberta do que a origem do daqueles diagnóstico, sintomas não é? Pois. portanto, ouvimos pareceres distintos como este e depois veio-se a confirmar que efetivamente era Parkinson. Portanto, e os sintomas eram iguais, todos os médicos analisámos os mesmos sintomas e pronto. E até que, felizmente, encontramos uma neurologista que, a primeira consulta que viu a Paula, imediatamente disse que os sintomas previsivelmente seria a doença de Parkinson. Portanto, o que se Uhum, veio depois a provar no data scan, que era mesmo Parkinson. uhum. Nós já Portanto, isto tivemos só aqui para dizer algumas. que haverá, não em todos os profissionais, há excelentes profissionais de saúde, muito, muito mérito, mas poderá haver aqui ainda alguma informação que seria importante, pelo menos alguns profissionais, portanto, adquirirem sobre a doença. Carmina, não sei se quer. Eu só queria. Eu não, não temos aqui hoje um neurologista connosco, mas a Carmina, obviamente, que poderá hum, comentar, só para dizer que daquilo que nós temos conversado nestas Sparky Talks, vários neurologistas chamam a atenção para, de facto, a dificuldade muitas vezes na definição do diagnóstico e, portanto, o tempo que demora até que o diagnóstico fique definitivamente estabelecido, não por falta de conhecimentos, mas porque a doença, na verdade, não tem um diagnóstico fácil e, portanto, exige o exame clínico, exige as observações ao longo de, às vezes, de mais tempo para se poder chegar a uma conclusão e por isso o diagnóstico precoce com os biomarcadores tem sido tão falado e considerado como eventualmente importante se isso se concretizar, o que parece que eventualmente será o caso. Agora, uma outra questão, e essa realmente é aqui relevante, é quando a falta de conhecimento não é, vamos assumir isso, não é na parte clínica, nem na parte científica, da doença, mas é, na verdade, em relação à vivência da doença. Portanto, a falta de experiência e de conhecimento, por exemplo, daquilo que é importante dizer ao cuidador, e à própria pessoa que tem a doença, não é? Como gerir a vida agora que a doença se instalou, não é? E que está presente na vida da família e de todos. Então, relativamente há aqui uma questão interessante que apareceu nas perguntas e respostas, e que tem a ver, Carmina, com uma ideia de que, eventualmente, este papel do cuidador, como outros papéis que também nós assumimos na nossa vida, mas este papel do cuidador pode ser, em alguns casos, o que não é de todo o caso, portanto, vamos agora extrapolar isto para outros casos, não este, obviamente, pode ser mais por imposição do que propriamente por escolha. Ou seja, obviamente que ninguém escolhe ficar doente e também ninguém escolhe acompanhar a pessoa que está doente. Mas, a partir do momento em que há o diagnóstico, poderá haver, de certa forma, uma imposição desse papel e a pergunta
que nos é colocada é que tipo de competências é que as pessoas deveriam desenvolver para que este papel flua naturalmente, quer dizer, para que seja desempenhado com sucesso. Com sucesso. Sim, de uma forma E- com menos impacto possível, se calhar. Vamos pôr assim, é verdade ou com naturalidade, ou seja, que seja assumido de forma natural e não, e que a pessoa acabe por se reconhecer enquanto tal, mas não por imposição das condições e das circunstâncias. há aqui uma questão que é importante e é uma questão que eu trabalho muito com as equipas com quem trabalho. Nós somos bons a apontar o dedo sempre, nós todos, de uma forma geral. E há sempre, muitas vezes, quando percebemos que um familiar, um cuidador, não é tão presente, ou há sempre este apontar o dedo. E eu digo sempre às equipas, também pela experiência que trago, de calma, nós não sabemos como é que era esta relação antes. Uhum. E esse é o primeiro ponto, não é? Uhum. Que é quem é que esta pessoa representava na minha vida antes da doença, que papel é que tinha, que proximidade é que existia ou não, porque há muitas situações em que efetivamente o papel de cuidador é imposto, como a pessoa que escreveu, hum, e é imposto quando se calhar não havia esse tipo de proximidade, de relação, e isso vai fazer com que o papel de cuidador ou a forma como é vivenciado vai ser necessariamente diferente. Portanto, este é um ponto que eu não consigo controlar, não é? Eu enquanto cuidador ou eu enquanto profissional não dá para controlar, mas gostava hum, que nós assumíssemos isto, ou seja, se eu Claro, nunca fui a pessoa mais afetuosa, não é porque tenho este papel que o vou ser. vou passar a ser. E muitas vezes as pessoas impõem quase esta necessidade, não é? Eu vou ter que ser a pessoa que chega à casa mais cedo, ou eu vou ter que ser a pessoa que sou mais afetuosa, e não, a relação Tem que permanece continuar com a algumas ser. alterações, não é? Portanto, este é um Uhum. primeiro ponto, e eu sei que não estou a responder, mas eu acho que é uma nota importante. A partir daí, conhecimento é claramente poder. Uhum. Embora possa haver fases em que nós preferimos não saber muito, até porque estamos a falar, lá está, de uma doença que vai evoluindo e que pode evoluir de formas diferentes e em tempos diferentes, Uhum. mas o conhecimento é de facto importante. Até porque, e fico chocada que é ver com aquilo que o Nuno disse, que este profissional disse, mas era uma das notas que eu tinha aqui. Eu acho que ainda há muito estigma em relação a este diagnóstico, Uhum. porque se construiu uma imagem em relação ao que é o Parkinson e está ali muito centrada, e nós sabemos que há manifestações muito diferentes, em faixas etárias muito diferentes, e por isso é que também estamos aqui hoje. E um comentário destes para mim é impensável enquanto profissional de saúde, embora todos cometamos erros, não estou a dizer que não, mas denota nem é questão clínica, é falta de sensibilidade na comunicação, porque Sem dúvida. isto não se diz, não é? Mas há ainda muito estigma em relação a este diagnóstico. Portanto, este diagnóstico cai assim, e desculpem a expressão, se calhar estou a exagerar um bocadinho, mas cai assim como bomba, não é? De repente, o que é que eu sei sobre isto? E há algumas associações que eu faço, diretas. E não é necessariamente assim. E, portanto, o tentar informar mais, tentar perceber o que é a doença, como é que se pode manifestar, este é um ponto. Mas depois, não quero dizer mais importante, mas, mas vou dizer, tão ou mais importante é como é que isto está a ser vivido pela pessoa que eu cuido, ou pelo meu familiar, ou que me é próximo, porque é muito diferente. É muito diferente a Carmina ter o diagnóstico, a Susana ou o Nuno terem o diagnóstico, porque somos pessoas diferentes e, portanto, nós generalizamos naquilo que são grupos ou até sessões mais informativas, mas a forma como cada um vivencia é muito pessoal, é muito individual. E, portanto, uma das ferramentas tem que ser, a comunicação é sempre a chave. E, portanto, tem que ser o como é que o outro está a vivenciar tudo isto. E depois, sim, podemos partir para os apoios mais técnicos, porque a Susana falou muito nas questões mais instrumentais, entre aspas, não é? Mais de apoio. E a minha cabeça de psicóloga estava aqui já no e o emocional, que é tão importante também, não é? Portanto, Ainda não chegamos lá. ainda Ainda não só chegamos estamos no lá. apoio Sim, eu prático. sei, Ainda não me não quero chegamos. antecipar, não me quero antecipar, mas um bocadinho este lado também de como é que estratégias é que eu posso desenvolver
para conseguir lidar e gerir estas situações. Se quiserem assim um termo muito chavão, psicologia, as estratégias de coping, não é? O que é que eu posso fazer? Mas E esse trabalho é quando está a importante. dizer eu, está a falar do cuidador. Eu, cuidador, sim. Sim, eu, cuidador. Eu gostava que nos dissesse 2 ou 3 estratégias de coping que são úteis. Claro que eu sei que varia de pessoa para pessoa e também depende dos recursos que cada pessoa tem, não é? Recursos Depende muito. interiores, não recursos outros. Esses também são importantes, mas Certo. os interiores também, não é? Depende muito da minha resiliência, lá está, das estratégias que eu já tenho. Vou-vos dar um lugar comum, mas aqui é um lugar comum muito importante, que é eu não consigo cuidar se eu não cuidar de mim. E as Uhum. pessoas às vezes eu já fui cuidadora e, portanto, têm muita dificuldade em assumir isto, mas sim em ter escapes, em ter momentos, eu costumo chamar balões de oxigênio, ou balõezinhos, às vezes são só balõezinhos, mas aquele tempo em que para mim sempre foi importante, não é verdade, mas sempre foi importante o desporto e, portanto, eu preservo aquele momento de ir ao ginásio, ou ir dar uma corrida, ou ir à piscina, ou o que quer que seja. Para mim sempre foi importante ir à missa e deixo de o fazer porque acho que qualquer um de nós, independentemente dos papéis que assuma, precisa desses balões de oxigênio e começa por aí. Porque depois, muitas vezes associado ao tempo, à gestão de tempo, à falta de tempo, à falta de retaguarda, e é outra das estratégias, o suporte, haver aqui suporte de pedir apoio a outras pessoas, vem muito a culpa. Então eu vou fazer isto agora, eu tenho este tempo para mim, ou até era uma atividade que fazíamos juntos e agora a pessoa com a doença não pode fazer e eu vou continuar a fazer. É importante que eu continue a fazer. Muito bem. São ideias muito relevantes e muito importantes, parece-me a mim. Ahm, o Nuno referiu há pouco o momento do diagnóstico, que, pelo que eu entendi, foi um período longo ou um período que demorou o seu tempo até ao diagnóstico e que teve esses obstáculos de comunicação, de empatia, enfim, de saber passar uma informação de uma forma que não fosse, por exemplo, essa que foi aqui partilhada. Um, Nesse momento do diagnóstico, houve perguntas, e não digo na consulta do diagnóstico, porque é sempre um momento disruptivo, mas nos momentos seguintes, nos tempos seguintes, havia questões que eu não tinha enquanto familiar, enquanto marido, que também não queria propriamente partilhar, ou achava que ainda não seria a altura, não sei, com a Paula, e que precisava que que tivessem esclarecido isso. Houve algumas questões que surgiram na altura de que se recorda que fossem importantes para si naquele momento. Susana, eu acho que ainda hoje tenho perguntas aos Sim, porquês. claro, claro. Aos Eu porquês, queria né? fazer aqui um trajeto no tempo. Portanto, Certo, começar pelo certo. diagnóstico e depois avançar um bocadinho mais para a frente. Isto no dia do diagnóstico, eu diria que foi, como a Carolina disse, uma bomba. Uma bomba das fortes. Porque até ao dia da confirmação, havia suspeitas, havia várias opiniões, havia sintomas. Portanto, e aqui as perguntas eram o porquê, porquê, porquê. Pronto. Chegando ao dia e à confirmação que seria a doença, surgiram logo perguntas, não é? Implicações, como é que a doença iria evoluir, que doença era esta, porque no dia da confirmação, pronto, podíamos ter pesquisado uma outra coisa, mas também nós estamos, eu diria, não digo em negação, mas perto disso, dizendo que não é doença, não é? Será outra coisa qualquer que não esta doença. Pronto, depois surgiram as perguntas, a pesquisa, de que implicações teriam esta doença, como é que evoluía. Há aqui uma parte que é fundamental, que é o aceitar a doença, não é? Que é muito. Portanto, não sei se algum dia se aceitará na sua plenitude, mas há uma evolução, não é? Pronto, e depois começamos a fazer perguntas, não no próprio dia, mas nas consultas seguintes, e a médica que ainda hoje, a neurologista que ainda hoje acompanha a Paula, tem sido de uma disponibilidade e de um interesse
eu até diria fora de normal, mesmo quando há uma questão que surge, portanto, o Paulo envia um mail ou liga ou uma mensagem e tem a resposta também logo que é possível. Mas sim, surgiram muitas perguntas, fizemos muitas perguntas. Nas primeiras consultas, por sugestão minha, pedi à Paula para escrever um papel as perguntas, para não nos esquecermos de nada. Portanto, e foi o método que nós usamos de início para perceber melhor a doença, pronto, e ganhar, e também conseguir construir defesas para contornar a doença, portanto, evitando que a doença evoluísse rápido, porque ao início não sabíamos nada, mas depois começámos a saber, e pronto. E foi nestas pesquisas que a Paula encontrou aqui a associação, pronto, como já disse há pouco, e a partir daí tem sido uma ajuda fantástica, em todos os aspectos, em todas as vertentes, incluindo também na informação e acompanhamento dos doentes, neste caso. Uhum. E em algum momento, nós já falamos disso há pouco, mas gostava de clarificar isso. Em algum momento há uma pergunta dirigida a si, Nuno, no sentido de lhe perguntar: e o Nuno, como é que está a vivenciar esta situação? E o Nuno tem perguntas particulares que me gostaria de colocar? Que me lembre, não me terão feito nenhuma pergunta, mas também na altura eu diria que eu era o menos importante da equação, porque o prioritário era perceber a doença, implicações, a medicação. Portanto, E agora? E nesta fase? nesta fase, confesso que também não tenho assim, sobre mim, grandes perguntas, porque, como eu disse, eu tento ser normal. Aquela questão que a Carmina referiu das pessoas que mudam para chegar mais cedo a casa, para mudar a sua atitude, eu não o fiz. Aliás, tenho algumas críticas até por chegar um pouquinho mais tarde, às vezes, a casa, mas não me sinto o verdadeiro cuidador e aquelas, vá lá, preocupações que se calhar outros vivenciam. Portanto, tento fazer uma vida normal com a Paula, reage da mesma maneira. Pronto, às vezes pode não ser a palavra certa no momento certo. Pronto, se calhar há aqui uma sensibilidade que às vezes também não está aqui em mim muito lá apurada, porque também temos os nossos stresses e os nossos problemas no trabalho, aqui e ali. Pronto, mas não teria assim nenhuma pergunta de momento para fazer. Pronto, conheço a doença, conheço a evolução, pode ser mais rápida, mais lenta. Pronto, e falamos neste momento ao início, não falávamos da doença como falamos hoje, eu e o Paulo. Portanto, digamos que a doença hoje não convivemos bem, mas é completamente diferente daquela bomba inicial, quando nos foi dito é Parkinson. Portanto, aí ficámos perdidos, ficámos um bocadinho desnorteados, sem saber o que é que íamos fazer a seguir, como, recorrer a quem, de que forma. Pronto, infelizmente as coisas equilibraram-se, como diz alguém na associação, mudou tudo e não mudou nada, mas mudou. A verdade é que mudou, e o que temos feito é adaptar-nos a essa mudança o melhor possível, o melhor que sabemos e podemos, e também com a informação que vamos ter. Não sei se Obrigada, Nuno. não sei se respondi bem à questão. Sim. Respondeu sim, respondeu. Carmina. Posso só comentar, porque acho Claro, que, claro. e ainda bem que o Nuno não tem essa experiência, e vou falar contra mim e contra se calhar a maioria dos colegas da psicologia, mas eu não sei se há muito espaço para os cuidadores fazerem essas questões em consulta, por uma razão muito simples, na psicologia, pela questão da confidencialidade, que nós preservamos imenso. E, portanto, eu ser interpelada por um cuidador ou por um familiar de alguém que eu acompanho com a doença, hoje em dia já nem tanto, já aprendi a moderar um bocadinho, mas seria uma não resposta por esta questão da confidencialidade. Acho, da minha experiência e com quem eu trabalho em neurologia e em psiquiatria, há um bocadinho mais de abertura para isto. Mas eu acho que é um tema que é sensível e daí querer reforçar um bocadinho a questão que a Susana fez e que nos deve a todos também pôr a refletir um bocadinho, a nós enquanto profissionais, que é o papel em que estou aqui hoje, mas também enquanto cuidadores, que é
sinalizar esta necessidade. Eu preciso de fazer questões, porque o Nuno ainda não sentiu essa necessidade e até pode nem sentir, exatamente porque se calhar há aqui uma relação de proximidade hum, da neurologista que acompanha e da disponibilidade, mas criar-se aqui um espaço de, hum, se não for com este colega, mas com outro, para preservar a questão da confidencialidade, que é muito importante, daí a minha resistência sempre, hum, das pessoas poderem fazer essas questões. Eu acho que ainda não há muito. E queria deixar um bocadinho essa nota também, Sim, porque se calhar também, da sim, mesma forma que o papelinho com as questões deve ir, não é? Que o Nuno estava a dizer, e é uma estratégia que eu dou sempre, que é nós não nos conseguimos lembrar de tudo, portanto, e de repente é muita informação, e é muito, e portanto, o escrever. Às vezes as pessoas diziam, mas não acha que o médico vai levar a mal? Não, não tem por que levar a mal. É um facilitador, mas também haver aqui um bocadinho um espaço de eu se calhar preciso desse momento e ser uma coisa acordada, porque sabem o que é que acontece muitas vezes, não tanto com o neurologista, mas com o psiquiatra, é os familiares marcarem consulta com aquele profissional para poderem falar sobre a pessoa de quem cuidam. E isso não é suposto acontecer. É suposto naturalmente haver aqui um espaço e em que aí isso o possa meu ser ponto. feito. O meu ponto era aí, ou seja, quando nós perguntamos, tem perguntas, quando nós tentamos refletir se o cuidador tem questões que gostaria de ver respondidas, seja pelo psicólogo, seja pelo neurologista ou eventualmente pelo psiquiatra, mas neste caso psicólogo e neurologista, não tem necessariamente que ver com questões de confidencialidade neste sentido. Eu, se calhar, enquanto cuidadora, gostaria que o neurologista me respondesse a questões que não tem que revelar nada sobre o meu familiar, tenha que falar sobre mim e sobre mim neste papel de cuidador. E eu recordo-me que já assisti a algumas consultas em que, por exemplo, a simples pergunta, que no fundo vai trazer informação sobre os dois, mas a simples pergunta, então, e tenho dormido bem, que é dirigida ao cuidador e não apenas à pessoa que está com a doença, pode permitir abrir aqui um espaço para questões e para comentários e para necessidades que eventualmente estão silenciadas. Uhum. Por isso, quando eu falo quando eu pergunto se os cuidadores têm questões ou necessidades que gostavam de partilhar com o neurologista, não é, na verdade, para saber coisas sobre o seu familiar, é para saber coisas sobre si neste papel de cuidador. Oh, Mas eu entendo muito bem porque realmente é um dos obstáculos, ou seja, o neurologista não quer falar sozinho com o cuidador, exatamente porque ele é neurologista daquela pessoa e, portanto, é à frente da pessoa que fala. Mas a consulta do cuidador era importante que existisse. é, sem dúvida. Por esse motivo, e vou acrescentar aqui outro, e entendo que a audiência não gosta tanto disto que eu vou dizer, mas muitas vezes, hum, quando eu acompanho cuidadores e digo, mas porquê é que não coloca a questão à frente, na consulta, não é? Porque tem muito receio do embate que isto vai ter na pessoa com Parkinson. E isto não faz sentido. Lá está, aí está a falhar a comunicação desta dia, não é? Cuidador, pessoa cuidada. Porque muitas vezes o não querer fazer a questão é porque vai impactar a outra pessoa. Acham os cuidadores que vai impactar. E começa logo por aí, por desmontar a comunicação entre casal, pais, filhos, o que quer que seja, não é? Porque há muito não querer ferir suscetibilidades ou que impacto é que isto vai ter. Há muito assim, a construção do casulo, da hiperproteção, que na verdade também não é bom. Sim, sim, sim. Fica aqui essa, essa sinalização. Hum, por exemplo, perguntas que cuidadores, perguntas que a Carmina e o Nuno acham que faria sentido um cuidador colocar ao médico, seja neurologista, seja ou então à psicóloga clínica, sem com isso estar a ferir questões de confidencialidade. Até podem ser questões colocadas à frente do próprio familiar, não é? Reduzindo esse nível de receio de que possa ter esse impacto. Eu consigo pensar em duas, por exemplo. Se o meu familiar insistir
em que não quer naquele dia ir jantar com os amigos porque já não consegue falar com uma voz suficientemente alta e vão estar sempre a perguntar o que é que está a dizer, devo ou não devo insistir? Ou o que é que eu devo fazer quando o sono é mais turbulento? Devo falar sobre isto no dia seguinte? Há estratégias para que o sono seja mais calmo? E estas perguntas são perguntas que afetam os dois, na verdade. Como é que eu devo reagir? Como é que eu devo, se devo ou não tocar em determinado assunto? Se devo reiterar esse assunto? Como é que eu desfoco a atenção da doença? Isso vai ter impacto na pessoa com Parkinson, mas também no cuidador. E estava a pensar mais neste tipo de questões que são práticas, mas que também têm a ver com a forma como lidamos com e gerimos a doença, não é? Não sei se há outras, se já ouviu outros cuidadores colocarem assim questões de o que devem fazer, como devem reagir. Sim. Nesses casos, eu acho, minha opinião, devemos falar em primeira, em primeira mão com quem A está própria connosco. pessoa. E essa questão dos jantares, de ir a uma festa, de convívios, isso teve um timing, ou tem um timing, não é? Portanto, os primeiros tempos eu não vou, não quero ir, não tenho vontade, não me apetece. Há aquela sensação que as pessoas olham para nós, para a pessoa que tem doença e que olha e que está a ver quais são os movimentos, porque é que a pessoa está assim. Portanto, há essa sensação, o que a maior parte das vezes, ou todas, não corresponde à verdade. As outras pessoas estão na vida delas e querem lá saber, mas a pessoa tem esta sensação, pronto, e acho que a Paula não vai levar a mal esta confidência. Isso aconteceu com a Paula, portanto, nos primeiros tempos. Mas depois, pronto, falámos muito os dois na comunicação, à família, os filhos foram os primeiros a saber, portanto, a seguir depois os irmãos, mas senti que na continuidade da comunicação da doença, a doença ficou mais fácil. Portanto, e não havia aquela preocupação do que é que as pessoas pensam, que estão a olhar. E isto aconteceu, portanto, numa fase inicial, mas depois, numa fase já mais avançada, também com os amigos. Portanto, primeiro família e depois amigos. E hoje vamos jantar fora de segunda a domingo com um grupo de amigos, independentemente de qual for o grupo, e pronto, e as coisas mudaram um bocadinho, talvez porque esta escala de aceitação subiu bastante, e portanto não sei se chegará aos 100%, mas acho que o falar, sim, não ponho em causa, falar-se com o psicólogo, falar-se com o neurologista e fazer essas coisas todas, mas acho que em primeira mão devem falar os dois, neste caso o casal, e iam tentar perceber o outro. Acho que forçar não, acho que o que a senhora referiu, que se insistir e forçar, acho que não. Podemos aconselhar, e pronto, isso tem muitas vezes a minha opinião, mas as coisas aconteceram quando tinham que acontecer, e quando a Paula decidiu que era o momento ou de comunicar, ou de ir a um convívio, ou de ir a uma festa, ou de ir a um jantar, no fundo de se expor. Carmina, não sei se quer acrescentar alguma coisa, porque uma das coisas que eu gostava de perguntar à Carmina é para si, enquanto psicóloga clínica e que acompanha e que também acompanha cuidadores, como é que, como é que se promove o autocuidado dos cuidadores, não é? Também tem que haver o autocuidado da pessoa com Parkinson, obviamente, mas essa, em princípio, acontece até no contexto da doença, o que não significa que seja exatamente a mesma coisa que se autocuidar holisticamente para lá da doença, não é? Mas como é que se promove esse autocuidado junto dos cuidadores? A Carmina já deixou aqui algumas dicas importantes. O queixar-se tem lugar e não deve ser evitado. Sim, o expressar as necessidades. Eu,
voltamos à comunicação sempre, aquilo que eu não estava a dizer agora, não é? Depende muito da comunicação que eu consigo ter com a pessoa com Parkinson, neste caso, mas também a comunicação interna, não é? Um bocadinho o eu conseguir espelhar aquilo que estou a sentir, as emoções que eu estou a sentir, porque eu vou sentir raiva às vezes, porque eu vou sentir medo, porque eu vou estar irritada muitas vezes, mas às vezes vou estar alegre, às vezes vou estar eufórica e está tudo bem, mas eu conseguir reconhecer estas emoções, o meu estado emocional e aceitá-lo, as pessoas, e tem um bocado a ver com, nós conotamos as emoções boas e más. E eu brinco sempre e digo, eu não sei o que são emoções más. As emoções cumprem todas um papel, cumprem todas um papel. É importante eu sentir raiva, é importante eu ter medo, é importante eu estar zangado, é importante estar triste. Claro que depois entram as situações clínicas, não é? Que é a intensidade e temporalmente, durante quanto tempo é que isto acontece. Mas eu não me posso autocuidar se não for, e desculpem assim mais um chavão dia a dia, mas se eu não for honesta comigo, é isto que eu estou a sentir, eu neste momento estou zangada, neste momento preciso de mais tempo, preciso de espaço, preciso de chegar um bocadinho mais tarde, ou preciso de ir fazer o que quer que seja, e portanto eu preciso um bocadinho de um espelho daquilo que é o meu estado emocional. Claro, depois também tenho que ir atrás do outro espelho, não é? Do como é que a outra pessoa se está a sentir. Ahm, mas eu, por ser cuidador, não deixo de ser pessoa, não deixo de ser eu, especial e único, não é? E portanto, eu também tenho as minhas necessidades. Não são as que tem uma pessoa com Parkinson, mas são outras. E elas também têm que ser respondidas. É preciso dar resposta a estas necessidades. Então, a primeira estratégia passa muito por isto, passa muito por quase se quiserem um bocadinho parar, ver-me aqui um bocadinho de fora, ver aqui o espelho e, ok, o que é que eu estou a sentir? Porque é que eu estou a sentir? E o que é que eu posso fazer em relação a isto? Porque há uma coisa importante, eu não escolho o que sinto. E nós às vezes, né, parece que temos que controlar o que sentimos. Não, eu não escolho. Não escolho o que sinto, não escolho o meu pensamento automático. Eu costumo usar assim um bocadinho a brincar o monstro das bolachas. Ele está lá e eu escolho dar-lhe bolachas ou não, mas ele está lá e portanto, né, eu não, ok, hoje quero estar com raiva. Não é? Eu acordo com raiva ou fico Mas zangada. escolho como giro as emoções, não é? Não escolho a emoção, mas depois posso Não escolher escolho. Escolho como lido como lido. exatamente, mas para lidar com ela eu tenho que a reconhecer e eu Pois, tenho que a é, identificar. Não estou a dizer para as outras pessoas, para mim. para mim. E para eu me autocuidar, eu tenho que reconhecer, é isso, onde é que eu estou neste momento, a nível emocional, onde é que eu estou, para eu perceber o que é que eu preciso também. Ajuda, as pessoas fogem sempre um bocadinho, aliás, e Young Parkins até já tentou algumas vezes os grupos psicoeducativos familiares, e há sempre aqui Essa era alguma a pergunta seguinte, resistência. exatamente. O que é que Então, há? Não, não, estou a já brincar. não digo nada. Não, é que vem na sequência, nós lemos. Não, mas é verdade, Carolina, muito bem, que é exatamente isso. Não, eu disse, essa era a pergunta seguinte porque achei engraçado e curioso irmos no mesmo fio de raciocínio. Porque é que há essa resistência? Porque tenho que me identificar como cuidador, porque não sou eu não me posso queixar, eu não tenho este problema, porque em termos de sociedade, nós não estamos muito habituados a grupos, ainda não é assim uma coisa tão disseminada. Agora com as gerações mais jovens é mais fácil, mas era muito um grupo, eu partilhar em grupo. E portanto há sempre esta resistência, porque vou roubar tempo a outras coisas. E há essa questão, não é? Vou roubar tempo ao trabalho, vou roubar tempo à prestação de cuidados, seja ela qual for. Não há muito esta questão e eu acho que há muito a resistência do fator grupo, de eu vou-me expor. Eu sou muito fã de grupos, porque temos muitos espelhos. E mais uma vez houve um ensinamento que me ficou, uma frase que me marcou, que foi uma cuidadora num grupo, sempre muito aquele perfil de calado, não querer participar muito e que nós respeitamos sempre. E eu acho que essa é uma mensagem importante, ninguém é obrigado a partilhar. Há pessoas que estão para ouvir e cada um gere, não é? Depois aquilo que recebe, mas que dizia no fim, virou-se para outro cuidador e disse obrigada por pôr em voz alta aquilo que eu penso muitas vezes e não E tenho nunca coragem de digo. dizer.
E vou-vos dizer, não era uma coisa simpática. E ela disse isto, e eu pensei, ok, é isto, por isso é que o grupo é importante. Porque, por Mas, mais mas, que mas, ó, mas, ó, Carmina, quem não quiser estar no. Só para quem não conhece, ficar a saber essas ferramentas e estas estratégias de apoio que existem da Young Parkies Portugal. No caso das pessoas não quererem participar em grupos há o apoio individual. de apoio ao cuidador, há apoio individual aos cuidadores, não é? E como é que as Sim, pessoas fazem para ter acesso? Está aqui uma pessoa que está a perguntar, diz que não sabia que havia consultas para cuidadores. Realmente não há, no sistema de saúde não há consultas para cuidadores, que eu saiba. Embora talvez devesse ser alguma coisa que deveria ser desenvolvida. Mas aqui, no contexto da Young Parkies, como é que as eu pessoas acho, podem fazer para ter acesso eu acho que é contactar a Young Parkies e solicitar esse a esse apoio apoio? e depois a Young Parkies encaminha Encaminho. para as várias respostas que tem. Encontrar-se aqui no Porto é uma das respostas, mas que dá apoio online, por exemplo. Portanto, é fácil ou relativamente fácil chegar a esse apoio. E claro, a intervenção em grupo não serve para toda a gente. Eu queria era Uhum. deixar este alerta de que é um bocadinho diferente eu falar a mesma linguagem e calmo já, Susana, mas é um bocadinho sem menosprezar o trabalho dos especialistas. Eu costumo dizer que o especialista não é o profissional. O especialista é quem vivencia a situação, seja a pessoa com doença, seja a pessoa cuidadora. E, mais uma vez, sem menosprezar o meu trabalho, o trabalho de colegas, é um impacto totalmente diferente quando eu ouço outra pessoa que é especialista como eu, e não Uhum. um profissional. E eu acho que a vantagem dos grupos também passa um bocadinho por aí. Muito bem, eu gostava de perguntar ao Nuno, muito obrigada, Carmina. Acho que ficaram aqui ideias muito importantes. Ainda há ali uma outra questão que eu já vou colocar, mas gostava de perguntar ao Nuno, o Nuno que vem de uma área, e por isso é que também a apresentação das pessoas pode ser interessante neste sentido, vem de uma área de engenharia. Eu tenho três engenheiros cá em casa e, portanto, sei o lado prático e pragmático. São muito chatos, muito chatos. do- Não, não concordo, não são. Mas tem um lado pragmático e muito em busca de eficiência e de eficácia, que é bom quando se contrabalança com pessoas como eu, que não são tão eficazes e tão baseadas no pragmático. Não, mas agora a questão que eu gostava de colocar é o seguinte: a sua experiência de gestor, os seus conhecimentos da área de engenharia, o seu olhar sobre amigos, a sociedade em geral, a educação, eh, os, os próprios, enfim, o contexto comunitário em que nós estamos, o que é que considera que é importante da parte de outros familiares, de amigos e da própria sociedade em geral? O que é importante para, na verdade, providenciar ferramentas para gerir melhor a doença e também o próprio papel de cuidador? Não sei se já alguma vez, ou seja, que atitudes e o que é que espera dos amigos e o que é que espera da sociedade e o que é que espera da família, nesta gestão de uma doença que é complexa e do seu papel de cuidador. Se há alguns aspectos que gostava que fossem modificados, melhorados. Isso é uma questão muito pertinente e de não fácil resposta. Mas vou tentar colocar o meu pragmatismo, que efetivamente confirmo, tento transformar as coisas complicadas em simples e resolver problemas. É isso. E a doença, o Parkinson, digamos que é um problema. Portanto, é uma situação. O que eu aconselharia, e que no caso da nossa família acho que foi fantástico, é o não olharem para a pessoa como, bem, e ninguém me leva mal o termo, por favor, como coitadinha. Uhum. E tratarem a pessoa, como a Carminho estava a dizer há bocadinho, de repente, porque se teve conhecimento que a pessoa teve a doença, muda-se a atitude, o comportamento, a forma de tratar. Eu nunca o fiz, com a Paula, sempre tratei a Paula igual, com outros cuidados, tendo a consciência que a doença existe, eu tive que estar presente neste momento. E a mesma coisa dos amigos. Pronto, tenho amigos que ao início perguntavam como é que estava, como é que não estava.
Mas também faltava aos amigos aquele conhecimento da doença e para alguns amigos o facto de saberem que a doença pronto, era visto como o fim do mundo, não é? Como, então e agora? Não é? Pronto, isto ao longo do tempo fomos desmontando que o agora é enfrentar a doença, pensar positivo, fazer exercício físico e encarar a vida, não digo de igual forma, mas encarar a vida para a frente, não é? Infelizmente, hoje em dia, todos os amigos encaram a situação como normal. Aliás, acho que a nossa família até aceitou melhor e mais depressa, e os filhos, e os meus cunhados, do que nós próprios, nós dois. Portanto, isso foi muito, muito positivo e também deu-nos aqui, se calhar, alguma força com este tratamento normal. Portanto, repito, Continuar a olhar para a pessoa como a pessoa que é e não apenas para a doença tal e que qual. naquele momento Tal e que, qual, que tal e qual, porque está, a pessoa continua a ser pessoa, foi continua a ser a diagnosticada. mesma pessoa, só que foi diagnosticada uma doença. Neste caso, Parkinson, mas podia ser outra qualquer, outra doença. Portanto, isso acho que era digamos, o conselho ou a opinião que eu dava a todos, era um tratamento igual, com os cuidados devidos, obviamente, Claro. mas não é agora porque foi detectada a doença que mudamos comportamentos, e portanto queremos andar com a pessoa ao colo, fazer tudo, a paparicar tudo, porque isso vai causar, a meu ver, até um sentimento da outra parte, se calhar menos positivo ou até com outros pensamentos que acham que devem existir. A doença sim, vamos enfrentá-la, vamos adaptar-nos e vamos seguir em frente. Uma questão, em termos da gestão da sua vida profissional, não houve obstáculos, ou, porque normalmente há cuidadores que referem a dificuldade, não nesta fase, mas às vezes, quando é necessário um maior acompanhamento, não haver propriamente muita compreensão da parte das empresas, das instituições. Um, No meu caso não se colocou, mas houve aqui um momento que tenho que dizer que, mas mais comigo, que a parte psicológica, pronto, mexeu. Dava comigo a fazer viagens e a pensar, não é, do porquê, e surgia a pergunta, mas porquê nós? Porquê Paulo? Não é? Porquê? Mas sim, houve um momento que a cabeça às vezes não estava onde devia estar e estava a pensar noutra coisa, e neste caso na doença. Mas pronto, superou-se, ultrapassou-se e pronto, acho que é uma evolução. Agora o pensar positivo, o enfrentar e não nos escondermos, quer o cuidador, quer o doente, e falar-se muito, comunicar-se, acho que é fundamental. Se calhar às vezes, e até por eu chegar mais tarde, não houve aquele tempo de se falar, mas não se falava naquele dia, falava-se no dia seguinte, No dia falava-se no fim de seguinte, semana, havia sempre um momento para continuar se a colocar as ter a questões, porta as aberta. dúvidas, porque ao início os dois tivemos muitas dúvidas, muitas questões, muitas perguntas e que fomos passo a passo ir respondendo a algumas, outras estarão por responder. E assim, O caminho faz-se caminhando, não é? Não é? O exatamente. caminho faz-se caminhando. Carmina, estamos quase a chegar ao fim, mas há aqui uma questão que foi também deixada nas perguntas e respostas que tem a ver com o voltarmos ao início, e a preocupação de colocar determinadas questões à psicóloga, por exemplo, à frente da pessoa que está com doença de Parkinson, por pensar que eventualmente poderá ter um impacto grande. E a pergunta que é colocada aqui é se isto não acontece mais na fase, numa eventual fase, que não acontece a todas as pessoas com Parkinson, mas em alguns casos isso pode acontecer, de alterações cognitivas, eventualmente já uma fase mais deteriorada da parte cognitiva. O Nuno respondeu na resposta, não nesta, mas na Na anterior, outra. que é a pessoa continua a ser pessoa, independentemente de, e nós vemos isso muito nos quadros neurodegenerativos, nas demências, não é? De, ok, já não consegue fazer determinadas tarefas, é verdade, mas isso não invalida que não deixe de ser pessoa, não tenha direito à sua opinião, à sua autonomia e, portanto, eu não consigo nunca defender a hiperproteção
não consigo de todo. E vejo isso diariamente, seja em contexto hospitalar, clínico, em que vejo colegas a fazê-lo, porque eu brinco esta questão e não levem a mal, mas ai de quem me venha algum dia pôr uma t-shirt do Futebol Clube do Porto, eu vivo no Porto. E portanto, porquê? Porque eu, Carmina, psicóloga, mãe, mau feitio, é benfiquista, portanto jamais vai vestir e não quero que ninguém me obrigue a vestir essa t-shirt, isso não vai acontecer. Obviamente estou a brincar, o humor é muito terapêutico, é sempre outra das minhas achegas, mas a pessoa continua a ser pessoa. É verdade, vai ter que ajustar, vai ter que, se calhar, há coisas que não vai conseguir fazer, mas nós devemos promover sempre o mais possível a individualidade e a autonomia da pessoa. E a hiperproteção choca com isto. Uma coisa é proteger. Outra coisa é querer fazer pela pessoa, substituir-se à pessoa. Não é fácil, eu sei o que estou a dizer. A minha mãe teve Alzheimer, portanto, sei o que estou a dizer, mas é possível fazer. A nossa caixinha é que tem que caminhar nesse sentido. E se calhar para isso eu preciso de ajuda, efetivamente. Uhum. Muito bem, por isso, o argumento de que é preciso proteger e fechar a pessoa num casulo para não ter impacto relativamente às questões que são colocadas em consulta não faz sentido, seja numa fase em que a pessoa está cognitivamente intacta, seja numa fase em que a pessoa não estará totalmente, mas é muito importante o que a Carmina disse, porque na verdade a autonomia está lá em graus diferentes, mas está, não é? E portanto não vale tentar matar essa autonomia nem essa individualidade, porque isso é é não respeitar o valor que a pessoa tem, não é? Muito bem, nós estamos a chegar ao fim e gostava que vocês partilhassem aqui uma mensagem, uma vez que o título desta Parky Talk é e é muito curioso porque eu fui pesquisar na Young Parkies as perguntas que são frequentemente colocadas por cuidadores. E eu penso que nós as percorremos mais ou menos quase todas, porque uma tem a ver com o facto de nunca pensei que seria chamado cuidador, e agora como é que eu posso encontrar apoio? Já vimos que a Young Parkies há esse apoio, e é importante que esse apoio seja encontrado em casa, na família e diretamente com a pessoa que está com a doença, a quem foi diagnosticada a doença. Como é que posso obter mais informações? Também penso que clarificamos aqui não só a nível dos profissionais de saúde, mas também no contexto de associações como a Young Parkies. Há aqui perguntas relativamente ao apoio financeiro aos cuidadores, que eventualmente ficará para uma outra Parky Talk, porque também já tivemos uma especificamente para o papel do cuidador informal e os apoios financeiros, que são muito importantes, e que apoio é que está disponível para melhorar, que apoio é que eu tenho enquanto cuidador e o meu familiar enquanto pessoa com Parkinson para melhorar o cotidiano. E eu, se calhar, iria finalizar, porque depois há outras questões que eu sinto-me cansado, estressado, preciso de cuidar de mim, como é que posso fazer isso? E o que é isto de um cuidado de alívio? Como é que eu posso obter mais informações? Carmina, esta pergunta, que apoio é que está disponível para mim enquanto cuidador e o que é que eu posso fazer para obter este cuidado de alívio? Isso estava pano para mangas. Pois dava. Só duas ou Sugestão. três dicas. Não, sugestão. Como é que eu me posso apoiar enquanto cuidador? Eu retirava o cuidador. Como é que eu me posso apoiar? O que é que me ajuda? Porque o que me ajuda a mim vai ser diferente para o Nuno, para a Susana, para qualquer uma das pessoas que nos está aqui a ouvir. Então, vamos retirar aqui o peso do cuidador, salvo seja o peso, também entre aspas, e o que é que eu posso fazer para me ajudar? O que é que me ajuda? Porque muitas vezes nós conseguimos perceber o que é que nos ajuda, só não o estamos a pôr em Uhum, prática, mas nós sabemos. E portanto, o que é que eu posso fazer? Em relação ao alívio, suponho que seja descanso de cuidador, e aí depende um bocadinho da zona, onde a pessoa está. uhum. Pois, porque há aqueles apoios que eventualmente podem ser necessários numa fase mais avançada, para poder sair, ir respirar, ir fazer exercício, e não estar, e ter quem apoie, não é? Nessa fase, ou até na prestação de outro tipo de cuidados que podem ser necessários mais à frente.
Muito bem, ficou aqui não perguntar como é que eu posso obter mais cuidados, apoio enquanto cuidador, mas o que é que me ajuda enquanto pessoa. A pessoa que eu sempre fui e que continuo a ser. Nuno, quer deixar alguma mensagem para quem nos está a acompanhar, uma mensagem final, enquanto tem mais alguma coisa que gostaria de partilhar, ou, não tendo, também podemos fechar aqui. Bem, uma mensagem, o que é que eu posso dizer? Que apesar dos constrangimentos e das limitações da doença, desta ou outras, acho que com o aconselhamento médico, com medicação, e neste caso em particular com muito exercício físico, é possível vencer ou travar esta doença. Com esforço, com muita regra, mas é possível. E eu vejo isso na Paula, em que é dedicada, é empenhada, não desiste, é lutadora e deixava, dentro do possível, uma mensagem positiva a todos. Comunicar muito, falar, quando tivermos dúvidas, questionar os profissionais mais especializados no assunto e pronto, seguir em frente. Portanto, a vida não para e com as limitações possíveis adaptarmos e seguirmos em frente todos em conjunto. Muito bem, muito obrigada. Fica também aqui a informação de que quem precisar de apoio pode contactar a Young Parkies, quem precisar de apoio enquanto cuidador, neste caso, porque é o tema desta Parky Talk, pode contactar a Young Parkies e ver se há possibilidade de ser providenciado esse apoio, seja em grupo, seja individualizado. A Carmina Reis está aqui e é um bom exemplo de como esse apoio pode ser, na verdade, de uma enorme mais-valia, quer para quem acompanha enquanto cuidador, quer para a pessoa que tenha, que vive com a doença de Parkinson. E esperamos que no próximo mês nos encontremos novamente para mais uma Parky Talk. Algumas dúvidas ou algumas questões que não tenham colocado poderão enviar para a Young Parkies, porque na verdade há um conjunto de perguntas e de eventuais respostas que possam surgir, mas há uma pool de perguntas que vai sendo registada e que pode ser importante para ser partilhado, até para que nós compreendamos, como disse a Carmina, que não somos nós os únicos a pensar de determinada forma. Há outras pessoas que têm as mesmas dúvidas, as mesmas questões e as mesmas perspectivas que são também partilhadas e não são propriamente ilhas isoladas. Muito bem, muito obrigada. Desejo a todos um ótimo descanso e uma boa noite. E em dezembro, sim, não, desculpem, ainda estamos em outubro. Em novembro, em novembro, cá nos encontramos. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada a Carmina. Muito todos. obrigada, Nuno. Muito obrigada. Obrigada eu, Obrigado foi um e um gosto. abraço a todos. Obrigada.